Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula do Studio A3D e hoje vamos ver o comando Rotate da barra de ferramentas Modify. Então o comando Rotate ele serve para rotacionar objetos e ele é bem simples. Tecla de atalho RO. Selecione um objeto, clicando ou através de janela. Confirma para finalizar a seleção e depois escolhe um ponto base. O ponto base no Rotate ele é muito interessante e a princípio você vai ter que se acostumar um pouco e pensar antes o que você quer fazer com o objeto para depois colocar o ponto base nele. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Se eu colocar o ponto base no carro, por exemplo, aqui na frente, então ele vira o nosso ponto de giro, tá? Então o carro ele vai virar de acordo com aquele pontinho que a gente clicou. Você pode virar ele livremente ou você pode digitar o ângulo que você quer. 90 graus, ele vai parar aqui em 90 graus. Muito bem, vou desfazer o comando e de novo Rotate. Se você selecionar o meio, o ponto de giro dele agora, tá? Mudou. Então é importante você já pensar antes, porque depois que você clica no ponto de giro da ferramenta, não tem mais como mudar. Você teria que dar um ESC, cancelar o comando e refazer. Selecionar novamente, dar um Enter ou barra de espaço e depois o ponto base ou ponto de giro você escolhe em outro ponto, tá? Então tomem cuidado aonde pegar esse ponto. Então, vamos fazer alguns exemplos para a gente entender melhor. Eu preciso colocar essas portas nesses pontos. Então o que acontece? Simplesmente copiar, comando CO, eu copio aqui, clico nesse ponto e clico aqui. Enter, muito bem. Só que ele não está na posição correta, eu teria que rotacionar. Rotacionar, escolhe o objeto, clicando nele ou por janela. E o ponto base agora é importante, eu tenho obrigatoriamente de que pegar este ponto base aqui. Para esse ponto de giro ser o ponto perfeito para eu poder girar o meu bloco e encaixá-lo perfeitamente. Ok? Vou desfazer o comando e pegar um outro ponto de giro errado de propósito para a gente entender. Comando Rotate, seleciono o objeto, Enter. Se eu pegar esse ponto, rotacionei, muito bem, só que ele saiu da posição. Se isso acontecer, eu teria que dar um comando Move, seleciono aqui, clica no ponto e leva ele de volta para aquele ponto correto. Agora que isso aqui já está pronto, eu poderia copiar daqui para lá, eu não preciso mover. Mas tem uma outra dica também. Quando você seleciona algum objeto e ele aparece esse grip aqui, significa que você pode pegar ele por esse grip e já mover, tá? Então você pode pegar qualquer objeto, pega no grip de inserção, que é o nome desse pontinho, inserção do bloco, e leva ele para onde você quiser. Então eu já movi ele para cá. Eu posso dar um Rotate. Veja que o objeto já está selecionado e eu estou dando o comando depois. Então, ele não vai pedir para eu selecionar objetos, porque ele já estava selecionado, eu dei o comando depois e ele já entendeu que a minha seleção é essa. Não consigo mais selecionar, adicionar nenhuma seleção. Então, agora ele está pedindo o ponto base. Fiquem atentos ao que ele pede, sempre na barra de comandos aqui embaixo tem mensagens que você deve seguir. Especifique o ponto base, é esse mesmo, girou, aparece aqui. Está errado, né? Muito bem.
mover daqui para cá e vem até aqui. Muito bem. Isso, agora ele não está na posição, ou melhor, na escala correta. Isso aqui a gente teria que aumentar a escala dele. Só que isso eu vou deixar para fazer em outra aula, para não misturar os comandos, tá? Eu posso resolver isso aqui aumentando o tamanho do bloco, aumentando com escala. Então a gente tem alguns modos de resolver esse problema. Agora, a gente vai dar uma outra dica para objetos que estão rotacionados, mas você não sabe qual é a rotação dele. Funciona assim: você pega algum arquivo de outra pessoa, de um desenho pronto, um projeto pronto, e pode ser que haja algum elemento que esteja rotacionado e você queira devolvê-lo numa escala, numa rotação ortogonal, ou seja, x ou y. Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, um retângulo. Muito bem. Se eu rotacionar ele a 45 graus, você sabe, ou você deduz, que isso aqui está em 45, você pode voltar a 45. Então eu pego um rotate, clico aqui, clico nesse ponto, ó, 45 ele já realinhou. Tranquilo, né? Vamos tentar fazer com esse bloco aqui. Rotate, pega num ponto aqui no base e vem para deixar ele retinho. Então, mas qual é? Eu não sei. 45 já passou. Certo? Então fica difícil. Ah, vou fazer a olho aqui, vou deixar ele mais ou menos aqui. Não, mais ou menos não pode. Tá? Não existe mais ou menos no CAD. É complicado. Então a gente tem que fazer a coisa do jeito certo. Como eu faria para deixar isso alinhado no eixo X ou no eixo Y? Então agora vai a dica. Rotate. Eu seleciono o objeto, entra, pego um ponto base dele, dessa vez tem que ser no objeto, tá? Não vou pegar ponto base aqui fora, eu vou pegar um ponto base no próprio objeto, então no cantinho aqui, ó. Agora, tá vendo aqui embaixo que ele tem duas opções? Então a gente vai usar essa como referência, tá? Ou a letra R do teclado. Qual vai ser a referência? A referência que eu quero é a referência do próprio objeto. Então, eu vou clicar no primeiro ponto, vou clicar no segundo ponto do próprio objeto, tá? Alinhando com essa lateral, e agora ele vai ficar exatamente do jeito que eu quero, porque a referência minha agora ela está alinhada com a linha lateral do objeto. Então agora eu posso voltar aqui e pronto, ele está exatamente no eixo 0. Se eu mover isso para cá, ele está alinhado. Ó. Vamos ver com o carro aqui. O carro é mais difícil, porque aqui você tem um objeto retangular, foi fácil fazer esse alinhamento. E com o carro? Primeiro eu vou rotacionar ele, pegar um ponto aqui e fazer isso assim, ó. Não, esse foi fácil. Vou rotacionar, pegar um ponto aqui, vou fazer ele aqui assim, ó. Ou só um pouquinho para cá. Pronto. Veja só, estacionaram errado, né? Não está alinhado aqui. Como eu faço para alinhar agora isso para cá? Nesse exemplo, desse objeto, eu peguei a linha lateral dele, e era uma linha só, tá? Uma reta. Aqui no carro eu não tenho uma reta, concorda? É meio complicado eu deixar ele 0, 0 de novo. Então o que eu posso fazer? Eu posso primeiro traçar uma linha auxiliar no eixo desse carro. Vamos tentar fazer isso? Então aqui, ó, eu vou pegar essa linha, creio eu que seja o meio da frente, até a parte de trás. Vamos pegar no próprio símbolo aqui, ó. Considerando que essa linha seja exatamente o meio do objeto. Tá?
O que a gente vai fazer? Rotacionar, seleciona o carro, pode selecionar a linha auxiliar também, não tem problema. E agora, no ponto base dela, eu pego o ponto de baixo. Ó, fica difícil, né? 0 aqui, ele está desse jeito, não tem como. Então, R de referência. Então, a minha referência inicial vai ser essa própria linha, daqui até lá. Pronto, ó. Então, agora eu tenho total controle do meu bloco. Eu posso deixar ele com 90 graus de novo. Feito? Isso aqui a gente apaga. Ah, mas tem uma outra coisa. Se você clicar aqui, você pode ver que na referência do bloco, nas propriedades rápidas, ou aqui nas propriedades gerais do objeto, a rotação dele está 90. Então eu posso colocar 0 aqui, ó, ele já girou para o 0. E ele sempre vai girar a partir desse ponto de inserção, tá? Todo bloco tem um ponto de inserção aqui. É a partir dele que a gente pega e arrasta, e é a partir dele que ele calcula todos a posição no espaço e as rotações e qualquer outra coisa. Então aqui, ó, 10 graus, 20, 30. Então, quando eu rotacionei da outra vez, vou colocar aqui, ó, 90. Vou mover aqui, vou rotacionar, RO, clico aqui, pego num ponto qualquer aqui no meio e faço isso com o carro. Pronto. Vocês vão me falar, bom, você ensinou todo aquele truque de linha auxiliar, de referência, não era simplesmente clicar no bloco 78, então eu quero 90, pronto. Não seria mais fácil isso? Seria mais fácil, porque ele é um bloco. E se não fosse? Vou explodir esse bloco. O que é explodir? É desagrupar, tá? Então, cada coisa aqui é uma coisa separada agora, não é mais um bloco. Rotate, isso aqui está assim. E agora? Como você vai voltar? Se você clicar aqui, cada linha dessa, cada elemento desse aqui, ele tem as suas próprias propriedades. Agora não tem como. Muito bem. Eu vou copiar essa cadeira. Vou copiar essa cadeira para cá, né, para os 3 lados. Então, se eu der um comando rotate, selecionar isso, e pegar o meio da mesa, lembra aquele extensão do CAD? Clica, ou melhor, para com o mouse aqui, sem clicar, tá? Só para com o mouse aqui em cima, desce, ó, midpoint, clica nele, então você já tem a extensão. Eu estou rotacionando a cadeira pelo eixo da mesa. Então, se eu rotacionar aqui, ele vai aparecer exatamente do outro lado. Só que, se eu fizer isso, opa, desfaz, undo, rotaciona daqui até aqui e clica lá em cima. Eu rotacionei, mas ele saiu daqui e veio para cá. Então eu posso dar o comando copy no meio do rotate. Vou rotacionar, seleciona isso, pega o meio daqui para cá. Agora eu dou a opção copy, letra C. E quando eu vier aqui, ele rotacionou já copiando o objeto. Posso fazer ele copiar para cá e para cá, rotacionando também. Dessa vez eu já vou selecionar os dois. Entra para aqui, pega o meio, copy, virou, pronto. Então de 1 eu fiz 2, de 2 eu fiz 4. Então, no meio do comando rotacionar, você pode também copiar o objeto que está sendo rotacionado. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Dá um joinha aí, curte o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E vejam também pela plataforma Rumble. A gente está no YouTube e no Rumble.
Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.